Cruzeiro e Bahia, lá em Bahia, tá? Salvador, Arena Fonte Nova. Vou colocar na tela aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, só para deixar claro o tamanho da relevância dessa partida, tá, gente? Neste momento, né, com os jogos já realizados na rodada, Cruzeiro e Bahia estarão fechando a rodada 23. Flamengo na liderança, 50 pontos. O Palmeiras, que venceu, foi a 46, bateu o Internacional. Constrangedor no primeiro tempo em Colorado. Meu Deus do céu, não teve nem graça torcer pro Inter. Falei, vamos torcer pro Inter, 4-0. Não dá, né? O Cruzeiro caiu para terceiro com 44 pontos, mas se vencer o Bahia hoje, vai a 47 e recupera a segunda posição, embora tendo jogo a mais que o Palmeiras. O Mirassol, quem tem medo do Miramal? Eu. Mirassol está em quarto lugar na tabela com 38 pontos e jogo a menos, hein? Em 21 partidas. E aí vem o Bahia, nosso adversário de hoje, 36 pontos. Aí Botafogo, São Paulo, inclusive, bom resultado do São Paulo ontem ganhando o Botafogo. Obrigado, Juan Dinas, pelo gol, inclusive, né? Porque deu uma segurada no Botafogo, que é um time que tem jogos a menos e um bom aproveitamento. Bragantino, adversário do domingo do Cruzeiro, Corinthians, Fluminense. Outro resultado que foi bom, porque um segurou o outro ali também, né? E aí a gente tem na parte de baixo da tabela, só para rir de um time aqui, temos o Ceará, Internacional, Atlético Mineiro, Grêmio, Vasco, Santos, e aí no Z4, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Mas voltando aqui para a briga dos adultos, né? Dos times que estão fazendo boa campanha aí, Bahia e Cruzeiro. Pedrão, assim, é jogo que um empatezinho é satisfatório ou tem que ganhar? Caramujo, vamos lá, assim, para as pretensões do Cruzeiro, né, é importante vencer, justamente porque o Palmeiras venceu, a gente tem até o próprio Mirassol ali que está um pouquinho mais distante, mas acabou vencendo, e vencer o Bahia coloca ele um pouco mais distante da gente, né, o Bahia é o primeiro time ali fora do G4, mas algumas coisas precisam de ser colocadas nessa conta. O Bahia não perde em casa há 4 meses e 8 dias. A última derrota do Bahia em casa foi para o Nacional, do Uruguai. No Campeonato Brasileiro são 10 jogos como mandante, né? 7 vitórias, 3 empates, 18 gols marcados, só 8 gols sofridos. No ano, no todo, o Bahia disputou 33 jogos como mandante, são 24 vitórias, 6 empates e só 3 derrotas, né? Essa derrota pro Nacional e 2 jogos que o Bahia acabou sendo derrotado no Campeonato Baiano, para Jacuipense e para o Atlético de Alagoinhas, se eu não me engano. Então, assim, é um Bahia que não vive um bom momento, mas que tem na Fonte Nova uma fortaleza. E aí, talvez um ponto que para muitos pode ser assustador, mas olhando para o que o Leonardo Jardim vem fazendo, é o fato do Cruzeiro não vencer o Bahia lá, né, na Bahia, em Salvador, há 11 anos. A última vitória foi em 2014. Então, é um confronto difícil, mas acho que é um confronto possível, porque o Bahia está num período ali de oscilação, apesar de ter sido campeão da Copa do Nordeste, né? A gente viu o Rogério Ceni sendo criticado e acho que o Renato Gaúcho ele deu uma letra para o que pode ser feito contra esse time do Bahia no confronto de volta da Copa do Brasil, né? Não sei se todo mundo assistiu, mas em um dado momento a principal estratégia do Renato Gaúcho era uma marcação muito encaixada, principalmente em Everton Ribeiro, Luciano Juba, né, que vinha jogar por dentro, e Acevedo. Então tirou esse jogo do Bahia, e aí o Fluminense conseguiu dificultar a construção da equipe do Rogério Ceni e ter muita facilidade para poder agredir o adversário. Então acho que um ponto muito importante para o jogo de hoje vai ser esse. O Bahia não vai ter o Caio Alexandre, o Jean Lucas é um atleta que desperta um certo risco, muito por conta das chegadas dele, né? Ele é um cara que chega muito ali na entrada da área para finalizar, às vezes pisa na área também para poder finalizar. É um cara que vira muito o jogo, mas nesse momento, quando o Bahia está tentando iniciar a construção ali, 3 peças que são chaves são justamente o Luciano Juba, Everton Ribeiro e o Acevedo, né? Que vai estar jogando ali. E aí tem os desfalques. Acho que a ausência principal ao lado do Caio Alexandre é o Eric Pulga, né? Um jogador muito incisivo, do 1 contra 1, que vai para o drible o tempo inteiro. Velocidade, o Cruzeiro conseguiu controlar muito bem ele no jogo aqui no Mineirão, mas é uma vitória que o Cruzeiro precisa de buscar o tempo inteiro, é muito importante, mas não é um contexto tão simples assim, justamente por todo o que cerca o Bahia
jogando sobre os seus domínios. E aí talvez outro ponto só para passar para os meninos, que possa ser assim proveitoso, porque o cruzeirense gosta disso. Nas 3 derrotas do Bahia, tanto nas 2 do Campeonato Baiano quanto no jogo contra o Nacional, o Bahia teve mais a posse de bola do que o adversário. Então é uma equipe que tenta propor muito mais o jogo, né? O Rogério Ceni gosta desse jogo propositivo, e aí a gente pode pensar num Leonardo Jardim que gosta bastante. Basta a gente ver o último jogo, né? O Cruzeiro com 28% de posse de bola, finalizou muito mais, propôs muito mais o jogo do que o adversário. Então, é um jogo importante e torço para que o Cruzeiro possa vencer na noite de hoje e dar sequência ao bom momento no Campeonato Brasileiro. Pedro tocou no assunto mais sensível, falou as palavras mais fortes aqui. 11 anos sem vencer o Bahia fora de casa. Aqui eu já fiquei tranquila, porque se tem um homem, olha ele aí, tabus quebramos, exatamente, Lohane Oliveira Cabulosa, exato. Acho que se tem uma coisa que tem sido divertida nessa temporada do Cruzeiro é ver esses tabus caindo um por um, né? É claro que, assim, gente, cada jogo tem seu contexto, né? Eu, particularmente, nem gosto de ficar comentando, assim, histórico e tal, porque acho que, sabe, são contextos muito específicos e o Cruzeiro passou por um momento muito específico de 2019 a 2023, por exemplo, que competitivo muito abaixo da maioria das equipes. Então, é claro que você vai ter algumas dificuldades ali nos confrontos. Mas acho que, para além disso, o Cruzeiro é uma equipe hoje que se prova muito difícil de ser batida, seja dentro, seja fora de casa, porque defensivamente é extremamente sólida. É muito difícil os nossos adversários conseguirem criar chances reais de gols contra a gente. Às vezes até tem mais a posse da bola, às vezes até tem mais finalizações, mas se você for pegar a qualidade dessas finalizações, costuma ser baixa, porque o Cruzeiro se defende muito bem, protege muito bem a sua área, e é um time que se provou letal com a bola nos pés, né? Não é a questão assim de ter somente pouca posse de bola. Outros times têm pouca posse de bola, mas não conseguem produzir o que a gente consegue produzir quando tem a bola nos pés. O Cruzeiro é muito letal, principalmente na figura de Caio Jorge, Matheus Pereira, Christian. São jogadores que contribuem demais para a construção desse time ali no último terço. E acho que o torcedor do Cruzeiro, pelas apresentações que tem visto, tem todos os argumentos possíveis para confiar em mais um bom resultado. O Caramujo mostrou aí a tabela. Eu acho que hoje mais importante do que a gente olhar a tabela, os pontos, é o aproveitamento de pontos, porque cada time tem quantidades diferentes de jogos. E no aproveitamento de pontos, o Cruzeiro está muito consolidado na terceira colocação, né? Flamengo e Palmeiras acima dele também nisso. E o Bahia é um dos que está ali próximo, né? O Cruzeiro, se eu não estiver enganada, tem 67% de aproveitamento, o Bahia tem 60%, junto com os outros times. 66%. 6%. Entendi. 6%. E o Bahia tem 60% de aproveitamento de pontos. Então, esse tipo de confronto direto é o que vai fazer muita diferença para que a gente consiga, primeiro, se distanciar dessa turma, porque tem uma turma boa brigando pelo G4, não tem só 4 times brigando pelo G4, então a gente precisa se distanciar, e se em algum momento a gente quiser vislumbrar algo maior no Campeonato Brasileiro, nesse momento não me parece possível, mas se Palmeiras e Flamengo derraparem aqui e ali e começarem a deixar pontos pelo caminho e o Cruzeiro seguir na sua campanha, é possível, mas aí esse tipo de jogo faz diferença. Então, vai ser muito difícil, como o Pedro trouxe os dados, é um time muito forte dentro da sua casa, o Bahia, mas gosta de propor o jogo de uma maneira que o Cruzeiro já se mostrou efetivo em neutralizar e em tirar vantagens. Então, é nisso que está a minha expectativa. Mesmo a gente tendo alguns problemas para o jogo de hoje, né? A gente vai falar aí dos desfalques e tal. Acho que o Cruzeiro pode ser forte lá, em Salvador e trazer um bom resultado. O melhor resultado possível é a vitória. Um ponto não é de se descartar, mas para as nossas pretensões hoje no campeonato, cara, um confronto direto, seja dentro, seja fora de casa, eu acho que o bom resultado é a vitória. Famoso jogo de 6 pontos, né? Mas até eu acho que sobre tudo que o Pedro falou, claro que um empate seria bom, né? O Bahia é um time que só perde para Cruzeiro e Flamengo no Campeonato Brasileiro em termos de mandante, né? O Flamengo tem a melhor campanha, o Cruzeiro tem a segunda melhor campanha e o Bahia a terceira. Mas
a gente não consegue muito bem analisar a tabela justamente por causa dessa questão dos jogos a menos. Então parece que o Cruzeiro, se ele vence, ele pode ultrapassar o Palmeiras, mas ficando com 2 jogos a mais em relação ao Palmeiras. Então, o Cruzeiro teria ali 47 pontos, mas, né, a gente tem que pesar ali como são esses 47 pontos e como são os 46 do Palmeiras. Então a gente pode olhar para esse aproveitamento. O Cruzeiro está entre o primeiro e o segundo e o quarto e o quinto, mas o quarto e o quinto até muito perto, com 60% Bahia e 60% Mirassol. Então o Cruzeiro precisa ter esse foco para distanciar cada vez mais desses times e se assegurar ali na terceira colocação. Claro, buscando o primeiro, buscando o segundo, mas também buscando manter a distância para esses times para ficar dentro do seu objetivo. Se o objetivo do Cruzeiro principal é G4, você precisa garantir, assegurar essa vaga. Claro, você vencendo, se distanciando do terceiro, se distanciando do quarto e do quinto, você fica, claro, mais próximo do primeiro e do segundo. Mas é esse o objetivo principal do Cruzeiro. Então, claro, 1 ponto, beleza, Bahia é um time difícil e tal, de jogar lá na Fonte Nova, mas 3 pontos também nesse duelo são cruciais para o Cruzeiro buscar lá na Bahia. Até o Marcos Souza mandou uma mensagem aqui, ó, ali que o Bahia estará desfalcado, é isso mesmo? O Bahia está com alguns desfalques importantes, viu? Tô até pegando a lista aqui, ó. O Thiago, um atacante que fez alguns gols aí na Copa do Nordeste, o Caio Alexandre, que é uma peça-chave ali do meio-campo, né? Um ótimo volante. O Eric, aquele volante que era do Atlético Paranaense, também está lesionado. O zagueiro Canu, Juan Pablo, e aí tá sem os 2 pontas, né? Eric Pulga e Ademir, 2 jogadores que dão muito trabalho ali, todos esses aí vetados pelo departamento médico. Então, o Bahia deve ter aí, né? Ronaldo no gol, David Duarte e Santiago Ramos Mingo na zaga, Gilberto na lateral direita, ou Arias, colombiano, tá de volta, e o Juba na lateral esquerda. Aí o meio-campo com Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Michel Araújo, que não é o cantor, Kaique e William José. Basicamente é isso, né? O William José é o centroavante, o Michel Araújo canhotinho ali, e o Kaique, que é aquele que fez gol na gente, inclusive, acho que no ano passado ou no anterior aí, um atacante que passou lá pelo Manchester City.